Eu achei muito interessante a explicação deste especialista em recuperação de empresas que estão falindo, que estão mal das pernas. E ele deu muitos paralelos interessantes com um casamento que está indo à falência. Preste bastante atenção, você que quer aprender a inteligência amorosa, o amor inteligente, e quem sabe aprender até para a tua empresa, se você aí está passando por uma situação semelhante ou quer evitar uma situação semelhante. Preste atenção. O que a gente sabe é que, de acordo com o IBGE, a cada 10 empresas que abrem as portas no Brasil, 6 saem do mercado antes de completar 5 anos. E somente uma em cada 4 sobrevive após pedir recuperação judicial. Já no casamento, o número de divórcios foi recorde em 2021. Foram mais de 77 mil uniões que não resistiram e chegaram à falência. Mas não precisa ser assim, né, Renato e Cris? Eu vou conversar com o Ricardo, que é um consultor turnaround, expressão em inglês que ficou famosa por ser sinônimo de recuperação de empresas. Ricardo, quais são os motivos mais comuns que levam à falência? Primeiro é a parte falta de planejamento estratégico, né? De estabelecer metas, objetivos, indicadores, o controle financeiro ineficaz. Então, muitos empresários acabam confundindo a sua conta física com a sua conta jurídica. Antes de falir, a empresa dá sinais de que está em crise? Os principais sinais são a diminuição, né, do volume de vendas, o aumento do endividamento dessas organizações, a insatisfação por parte dos seus colaboradores através de uma pesquisa de clima, o número de reclamações de clientes, né, devoluções de produtos. Então, esses são alguns sinais que a empresa possa estar em crise. E quando uma empresa pode pedir falência? Ela pode ser decretada tanto pelo credor quanto pelo devedor, né? A empresa tem que ter uma dívida acumulada superior a 40 salários mínimos, né? A partir de R$ 48.900, uma empresa pode ser decretada falência. Mas também existe uma questão da recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? É um processo na qual você faz a renegociação dessas dívidas através de um plano. E esse plano tem que ser aprovado por uma assembleia de credores. A empresa tem 180 dias, né, de proteção. Agora, pode se prorrogar por mais 180 dias. Então, a empresa ela fica protegida, né, de uma falência por 360 dias. Como é feita a recuperação de uma empresa à beira da falência? É ver a situação atual dessa empresa. É como se a gente tirasse uma fotografia do momento atual, né? Em cima desse momento atual, a gente faz todo um trabalho de renegociação dessas dívidas, né? A gente corta aí algumas despesas que não são essenciais, principalmente para o planejamento estratégico da organização. Faz uma gestão muito forte do caixa da empresa. A gente também investe em parcerias estratégicas. E qual o passo a passo da consultoria para tentar salvar a corporação? O primeiro passo é fazer o diagnóstico empresarial, né? A gente tem que entrar dentro da organização, olhar todas as áreas, fazer uma análise bem profunda e desse diagnóstico sai um relatório, né? Esse é o relatório principal para uma tomada de decisão, né? Então a gente tem 3 decisões. A primeira é analisar realmente essa empresa ela está insolvente, então ela realmente está falida, não tem o que fazer. Ela pode ter um grau leve e aí você pode, através de uma reestruturação, né, analisar alguns pontos, renegociar dívidas, fazer alguns cortes, ajustar essa empresa para que ela volte, né, à sua atividade normal. E um pouquinho mais grave, que aí ela vai precisar realmente aí de uma recuperação judicial. No livro Casamento Blindado dos nossos apresentadores, eles dizem que o casamento é como uma empresa. Qual a conexão que você vê entre uma empresa falida e um casamento falido? Ambos estão falidos por um único motivo, pelo menos na minha opinião, que é a negligência, né? Então, infelizmente, o empresário muitas vezes não é de forma consciente, mas ele acaba negligenciando, né, a empresa, ele acaba entrando a gente sempre fala no dia a dia, no piloto automático. No casamento é a mesma coisa, né? A gente vê diversos casais que entram no piloto automático, a gente se esquecem, aquela famosa frase, né, de regar a planta todos os dias, né? Então, se esquece de regar a planta e quando vê, o casamento já não acontece mais. Mas eu acredito que em alguns casos ainda tem
como reverter, principalmente se o propósito for o mesmo, tanto quando a gente fala em termos de empresa, quando a gente fala em termos também de relacionamento. É muito verdadeiro quando ele disse que toda empresa que vai à falência tem algo em comum, a negligência. O proprietário ou os proprietários foram negligentes com a empresa. Pensaram que a coisa estava bem, não prestaram atenção, quando foram ver, a coisa já estava fora do controle. E a mesma coisa acontece no relacionamento. Os relacionamentos morrem por falta de atenção. E se o seu casamento está indo à falência, o seu relacionamento já está dando sinais aí de uma situação praticamente irrecuperável, você pode, através de uma intervenção, de medidas drásticas, mudar essa situação. E é sobre isso que Cristiane e eu vamos falar nesta quinta-feira. Como recuperar um casamento que está falido. Se você quer recuperar seu relacionamento, venha você com o seu cônjuge ou sozinho, você será bem-vindo às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, tá bom? Até lá. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!